Boa noite a todos. Todos ouvindo bem, né? Esse tema na jornada evolutiva vem de um texto do Emmanuel. Ele ditou e foi psicografado pelo Xavier. E ele é o prefácio do livro Do Mundo Maior. Eu roubei a ideia de uma palestra do Haroldo, que eu gostei bastante. E o nome da palestra dele é No Plano Espiritual, para quem quiser assistir. É uma palestra mais recente. Esse No Plano Maior faz parte da coleção A Vida no Plano Espiritual, no Mundo Espiritual, coleção do André Luiz, todos psicografados pelo Xavier, e em todos esses livros o Emmanuel é que faz o prefácio. Particularmente nesse livro aí, esse prefácio aí, rende uma palestra inteira, porque ele é forte, ele sacode a gente, porque ele vai fundo em chamar a atenção nossa. Eu achei interessante por causa disso. Puxar de orelha. Então, ele começa dizendo o seguinte: nos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Quer dizer, no planeta em que nós vivemos, com o tamanho da população, muito natural que a toda hora, todo minuto, todo segundo aconteça desembarque de espíritos que vão embora e também dos que chegam, né? Os novos que chegam. Então, embora a gente saiba disso, dizendo assim, é mais uma chamada para a gente parar para pensar que qualquer dia vai chegar a nossa vez. Então, eu coloquei aqui uma ilustração que circulou aí uns tempos pelo WhatsApp. Ele vinha acompanhado de um texto que convidava a gente a pensar, imaginar a gente em que lugar dessa fila a gente estaria, se estaremos já. De repente, a gente pensa que temos tempo, mas já está chegando lá no final. Ou então nós estamos no meio. O fato é que, no instante que a gente nasce, a gente já é colocado nessa fila, não necessariamente o último lá da fila, porque pode ser que nossa existência programada seja curta também. Então, não necessariamente lá atrás. Mas aí começa a contagem. E, a partir disso, não tem jeito de a gente sair da fila, tem que ir até o fim. Agora, é uma fila que ninguém quer furar, né? Mas é possível que a gente chegue antes lá. Se a gente fizer uma estupidez aí, do tipo arriscar a vida. Tem gente que desiste da vida e vai embora mais cedo. Mas eu estava me lembrando de umas pessoas que gostam de tirar selfies em lugares perigosos, no alto de prédios, subindo na beirada do prédio, ou em cima de precipício, ou em cima de antenas altíssimas. A gente chega lá em cima e tiram foto com aquele pau de selfie. E alguns morreram, né? Caíram.
Então, se não fizer bobagem desse tipo, o que acaba sucedendo é que uma hora a gente vai ter que desembarcar e antes da gente vir para cá, a gente sabe, os espíritas pelo menos conhecem o processo de que nós fizemos uma série de programação para chegar aqui. Combinamos certas coisas e nós vamos ter que responder por elas quando a gente desembarcar. Nós vamos ser cobrados. E às vezes não foi só um trato entre nós e a espiritualidade, às vezes envolveu mais gente. Por exemplo, a gente combinou com algum espírito bastante, que a gente tem bastante afinidade, que já foram amores em outras vidas, a gente combina de vir aqui, reencontrar, formar um casal de novo, formar uma família para podermos colaborar com a encarnação de alguns espíritos que a gente vai acolher como filhos, para a gente educar, né? Só que vindo aqui, não necessariamente a gente vai fazer o que foi compromissado, o que foi programado lá. A gente pode, de repente, mudar de ideia e não querer. Então, pode acontecer casos de aquele, aqueles espíritos que já se tinha comprometido de fazer certas coisas, fica todo prejudicado, né? Isso pode acontecer também. Então, continuando no texto, ele diz: raros vieram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Com esse, a linguagem poética, o Emmanuel está dizendo que alguns vêm aqui e vêm com propósitos nobres. Tem casos assim de Madre Teresa, Irmã Dulce, Martin Luther King e outros tantos, né? Mas também tem pessoas simples, anônimos, que vêm aqui e vêm imbuído de realizar alguma coisa construtiva em prol do próximo, e não passa a vida toda só vivendo a vida. Então, tem pessoas que vêm para cá e se mostra com habilidades para medicina, então se forma como médico, mas nesse processo ele dedica, por exemplo, um dia da semana, dois dias por mês, para exercer a caridade para os necessitados, está fazendo a parte dele. Quem se dedica a ser professor, por exemplo, é uma profissão belíssima, né? Porque é muito mal paga e é uma profissão difícil, mas tem gente que com amor consegue inspirar muita gente. Agora, a grande maioria, o que sucede? A maioria constitui-se de menores de espírito em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. O que é menores de espírito? Menores de espírito são as pessoas que, digamos assim, têm estatura pequena em termos de moralidade. Grande parte deste planeta aqui sofrem desse mal. Vem para cá, primeiro porque não sabe para que veio. E vem para cá sem objetivo e começa a se perder
começa a buscar alguma forma de ser percebido na vida, por isso que estou dizendo aí, na luta pela outorga de títulos. Então, se o indivíduo não tem estudo, vive, ainda é menino, ele quer se destacar sendo o líder do grupinho. Mas se ele já é um médico, por exemplo, ele quer ser destacado por ser o chefe, o líder de um hospital. Ele precisa como diz aí, outorga de títulos para se fazer valorizar. Mas o espírito dele mesmo, não. Vou falar em não. Eu me lembrei de um caso antigo aí, dos anos 80, 90, final dos 80 e início dos 90. Não que seja espírito não, mas se aplica nesse caso. Um grupo de parlamentares, de deputados, foram apanhados desviando verba pública, e aquilo foi um escândalo. E aí a mídia logo puseram um apelido de anões do orçamento, porque todos eles, coincidentemente, tinham uma estatura pequena. Não que eram anões, mas eram pessoal de 1,5 m, 1,60 m, e ficou conhecido como anões do orçamento. E um deles, se chamava João Alves, ele foi assim, eu me lembro da cara dele, ele foi assim mais notório, porque ele, durante a CPI, que foi aberta para investigar esses casos, ele foi chamado para depor, e ele falou com a maior disfarçatez, dizendo que não, eu ganhei muito dinheiro, mas eu tive muita sorte na vida. Eu fui muito beneficiado por Deus. Eu ganhei na Loteria Federal diversas vezes, loterias esportivas, e eu posso comprovar, são todos legítimos, e o dinheiro que eu tenho vem daí. O engraçado é que nessas CPIs tem um pessoal todo que está assistindo ali, mas são todos parlamentares, e tem uma sala especial aí da CPI que comporta 60, 70 parlamentares que estão assistindo e ouvindo esse João Alves falar, caía na gargalhada, como se estivesse assistindo um show de stand-up, de comédia. Mas ria a plenos pulmões, mas o João Alves não perdia a pose, falava com uma seriedade, não que eu possa comprovar. Aí a CPI foi mais a fundo e investigou, e constatou-se que ele comprava os bilhetes, ele ficava de olho em quem ganhava na loteria, ia correndo lá e oferecia para comprar, se fosse bilhete de loteria federal, comprar o bilhete, ou se fosse loteria esportiva, que existia naquela época, quem tinha feito 13 pontos, se propunha a comprar o comprovante da aposta, e ele fazia isso. E pagava um ágio, para valer a pena, e aí ficava com o comprovante, né? E depois ele mesmo ia lá e tirava o dinheiro, transformava em dinheiro e virava dinheiro limpo. Ele fez isso 13 vezes, 13 vezes. E, no entanto, ele falava, o cara duro. Ficou conhecido como anão do orçamento. Anão em termos morais, né? O moral dele era que era assim. Então, muita gente sofre desse mal aí, mas, paradoxalmente, são aqueles que que têm um ego muito grande, né? Medindo 2,5 metros, 3 metros de ego
E, coincidentemente, orgulho e vaidade também costumam ser bem grandes. Não chegaram a ser homens completos. Homens completos. Homens aí, entenda-se, seres humanos, tá? Não são do gênero masculino, necessariamente. Homens completos, o que ele está querendo dizer que não chegaram a ser homens completos? Moralmente falando, é lógico. Esse esquema aqui indica bem o que acontece. É bem conhecido, né? A escala evolutiva dos seres daqui especialmente desse planeta. Acho que a evolução aí, na parte de baixo, matéria, na parte de cima, o espírito, e aí a linha divisória entre matéria e espírito. Então, quando a gente vem nas primeiras encarnações, a gente ainda praticamente não evolui nada em termos espirituais. A gente é puramente matéria e, nesse sentido, quais são as principais preocupações nossas? Comer, dormir e fazer sexo. À medida que a gente vai tendo mais vivências aqui, tendo mais encarnações, a gente vai começando a perceber que tem certas coisas que incomodam a gente. Por exemplo, se a gente é muito próximo do comportamento de um animal, é muito próximo dos leões, por exemplo, que um rouba um pedaço do outro e ganha mais forte. Ou então, os lobos, o líder é que fica com o melhor pedaço e fica disputando o pedaço. O ser humano fazia isso nas cavernas, mais forte, ficava com o melhor pedaço da carne e estava tudo bem, porque não havia evolução nenhuma em parte moral. Mas com o surgimento aí do incômodo de a gente perder o melhor pedaço da carne que a gente estava comendo e de repente veio o outro e tomou, aquela raiva, aquela revolta, foi criando sentimentos que foi propiciando a evolução também do espírito. Então começou a subir um pouquinho na escala da matéria, subindo um pouco para o espírito. Não é mais totalmente matéria. Começa a perceber que tem certas coisas que o outro faz comigo, eu fico com muita raiva. Então, em algum ponto, ele começa a ter o senso de justiça também, porque eu me sinto injustiçado quando alguém toma um pedaço de carne. Então, começa a ter uns rudimentos de evolução do senso de justiça e começa, a partir dali, caminhar para a escala de ascensão. É lógico que lá na linha de cima, na linha do espírito, não tem mais nada de influência da matéria, não vai ser neste mundo que nós vamos chegar naquele ponto, porque é o nível da angelitude. E nesse mundo aqui, ainda está longe disso. Então, quando diz que não chega a ser homens completos, significa que nós estamos em algum ponto aqui da escala de evolução, mas falta muito ainda para a gente evoluir. E a gente, neste mundo aqui, ainda temos muito. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez.
vícios aqui, entenda-se comportamentos inadequados, não necessariamente vício de cigarro, de bebida, de drogas, mas comportamentos impróprios que acabam prejudicando o outro e a gente acaba se prejudicando também. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da Previdência. Quer dizer, eu acho que sou melhor. Então, eu acho que eu sou beneficiado pela Previdência. E, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas. Então, é o seguinte, como é que é a frase? Para os amigos, tudo. Para os meus inimigos, o rigor da lei. Começa a ter esse distanciamento de julgamento. E a gente, nessa fase, a gente não gosta que o outro faça, mas os nossos erros, as nossas falhas, a gente vai debaixo do tapete e não quer nem olhar. Esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Mas a gente lê tudo isso aqui, nós estamos vivendo isso no nosso mundo. Apesar dessa linguagem meio anacrônica, foi escrito há 75 anos atrás, é o que está acontecendo neste país, neste momento. Nós temos dois grupos antagônicos aí que querem se matar, ou se pudesse, se matariam. E não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos está acontecendo isso. A Itália, depois subiu uma premier da extrema-direita, mas já está olhando meio preocupado. Quer dizer, nós estamos vivendo isso agora. Aqui no Brasil também. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que do túmulo se lhes encerraria a memória. Então, como o materialismo tem uma forte presença entre nós, até a preocupação com punição depois da vida, a gente vai para o inferno ou vai para o paraíso, essas coisas estão bastante fora da moda e a verdade é que a grande maioria não se preocupa com isso. Então, e prevalece aquele espírito. Enquanto eu estou aqui, eu vou aproveitar enquanto der, mas não seja apanhado com a mão na botija, na boca na botija, porque aí você vai preso. Então, é a lei da esperteza, né, que está prevalecendo. A gente vê muito isso na política. Quer dizer, não seja apanhado no erro. Mas depois que acabou a vida, aí acabou. A gente, no momento que morre, apaga tudo, zera tudo, e sei lá onde é que eu vou. É o pensamento que prevalece. Né? O materialista nem tem essa preocupação, tem. Ele tem certeza que a hora que apagar e ele morrer, desaparece tudo. Mas tem a justiça divina, né? Então,
o Emmanuel lembra o seguinte: perante a suprema justiça, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual. Quer dizer, ninguém vai ser condenado assim coletivamente por mal praticado. Cada um vai ser julgado segundo o seu mérito diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Bom, a missão de André Luiz, esse aqui é o prefácio da obra do André Luiz, né? A missão de André Luiz é a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Amor não é só amor de mãe, amor de pai, amor de irmãos. É amor incondicional do ser humano para outro ser humano. A gente está muito longe ainda de aprender a amar o próximo. Sabedoria a gente vai adquirindo com duras experiências, mas no estágio que nós estamos, o André Luiz, o Emmanuel deixa no ar que nós ainda estamos longe neste planeta. Somos filhos de Deus em crescimento, ele lembra. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Quer dizer, se a gente foi ignorante aqui, vai continuar ignorante lá. Se a gente foi mal aqui, a gente vai continuar sendo mal lá. A morte não tem o condão de melhorar a gente. Nós nunca vamos ser anjos. Temos um longo caminho até a angelitude. E ele diz, cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. A aduana aqui, no caso, é a alfândega, né? Uma linguagem figurativa da passagem da vida material para a vida espiritual. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei, em toda parte. Hierarquia, quer dizer, mesmo que aqui a gente tenha sido um grande líder, um presidente de uma nação, um ditador, e tenha tido todo o poder, só dar uma ordem, as pessoas têm que ir correndo, cumprir a ordem. Quando chegar do outro lado, a gente vai ser medido pelo nosso tamanho real. Anõezinhos. E aquele que saía correndo para cumprir nossas ordens, de repente, em outro nível, em outro departamento, e aquele foi um grande ditador, vai passar, vai ter que prestar contas para o subordinado dele. Não é possível. E aí, em termos gerais, foi um grande resumo do próprio sumário, do prefácio, porque o prefácio tem muito mais que isso aí, mas devido à limitação do tempo, acabei fazendo ele
bem enxuto. Era essa mensagem que eu queria trazer.